Nossa, tá gravando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um MBCV Cast. E hoje eu estou aqui porque nós... Eita, vou fazer de novo, porque eu tô ficando nervosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai de novo, que eu vou pegar, vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um MBCV Cast. E hoje eu estou aqui porque esse é o episódio de comemoração aos 300 episódios do MBCV Cast. Ó, virou o troço aqui, ó. Tirei o troço e não virou. Tu conseguiu da outra vez, né, Pri? É melhor. Tu podia sair aqui de trás assim, ó. Tu! Mas eu fiz força, hein? Imagina se a gente história. E aí começa. Avisa lá, pede pra avisar aí. Gente, pede aí pro povo parar de fazer barulho. Eu levei um susto. E por isso... A Amanda me olhando, fecha aí que eu tô com vergonha da Amanda. Então, seja muito bem-vinda, pastora, ao MBCV Cast, agora como convidada. E ela que é, né? Não, vou fazer de novo que eu não gostei. Então, pastora, seja muito bem-vinda ao MBCV Cast, agora como convidada. Você que é diretora do Ministério Joade, vice-presidente da igreja, mãe da Priscila e do Johnny. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olha que alegria, né, gente? Nós podemos estar aqui comemorando o episódio de número 300, né, já. É uma caminhada que nós fizemos, né? Realmente, tô aqui, né, pastora, firme e forte, 300 episódios gravados. E aí a gente queria te trazer, a gente trouxe aqui justamente porque talvez as pessoas da nossa audiência que estejam nos acompanhando todo esse tempo não saibam a tua história, como, né, a gente queria saber como tu chegou aqui no MBCV, como tu conheceu a Jesus e um pouco da tua trajetória até aqui. Ok, então vamos lá, gente. É porque de verdade, né? A gente tem uma construção de mais de 30 anos no MBCV. E, bom, a primeira coisa, então, como que eu conheci Jesus, né? Eu conheci Jesus em um cemitério, gente, verdade, né? Estava eu em um féretro de uma amiga muito querida que faleceu em um momento que a gente estava juntas. E lá um pastor falou a respeito do evangelho e naquele momento ele pediu para orar, fazer uma oração. Eu não tinha contato nenhum, né, com a igreja evangélica, nós éramos católicos de nascença. E o pastor, então, fala dele é que nós iríamos orar pela próxima pessoa que estivesse entre nós e que seria recolhida pelo Senhor. E aquilo já me deu um temor no meu coração, porque eu pensei, nossa, pode ser eu. Então, aquilo me deixou muito... É lá embaixo. É lá embaixo. Então, ouvi um pastor falando, e no final da sua palavra, ele pede para orar já por todas as pessoas que ali estão, mas principalmente por aquela que seria a primeira que fosse recolhida ali naquele meio. Eu olhei ao redor e veio um grande temor no meu coração, porque eu vi que poderia ser eu. E eu creio que esse ali foi o primeiro momento, a primeira visitação, a primeira vez que eu pensei de uma forma mais real sobre Deus. Porque você sabe que quando você não frequenta nenhuma igreja, Deus ele está muito longe da gente. Mas naquele dia, aquela palavra, aquele pastor me fez chegar muito perto, né, de Deus. E ali eu comecei, então, a minha trajetória de fé. Dali eu já parti para uma organização não governamental, onde eu fui estudar a respeito do que era Deus. E depois disso, então,
quando eu retornei mesmo para o Rio Grande do Sul, foi fora do Rio Grande do Sul, procurei uma igreja e aí primeiro comecei cantando em um grupo de louvor, uma banda, né, na Olha aí, minha a pastora época. era cantora. Era cantora de uma banda que na época muito assim, muito projetada aqui em Novo Hamburgo. E posteriormente, né, a gente vai trocando, eu fui embora de novo do Rio Grande do Sul, morei 8 anos em Manaus, no Amazonas, e quando eu retornei foi quando eu conheci o MBCV, e conheci por um acaso, né, eu estava prestando uma consultoria numa uma empresa, e tinha uma pessoa lá, perguntou se eu era a Eliane do grupo tal, e eu disse, ah, sim, mas o grupo não existe mais. Ele me conhecia de quando eu cantava na banda. Aí ele perguntou se eu não queria conhecer a igreja dele e tal, então eu disse, ah, vamos conhecer, né, não custa. E então eu comecei, a igreja não era aqui ainda, era lá no Lar dos Meninos, e comecei a frequentar, e até que fui me envolvendo, me engajando. Em 94 eu conheci o Ministério Joad, fui convidada para participar como líder dos adolescentes. Passei um bom tempo como líder dos adolescentes. E em 1998 eu assumi a chefia funcional do Joad. Em 2002 eu assumi a diretoria do Joad. Né? E a partir disso, então, a gente começou a construção da história de fé e ver realmente os resultados que o nosso trabalho, ou a nossa disposição, ou a nossa renúncia, cada um, né, da sua maneira, consegue enxergar o resultado da obediência ao Senhor na sua vida. Glória a Deus, pastora, pela tua vida. Tenho certeza que, assim, muitas pessoas, eu sou uma, mas muitas pessoas aqui da igreja foram abençoadas pela tua história. Glória Amém. a Deus. E aí, pastora, como é que surgiu a ideia do MBCV Cash? Bem, aí, já estando como diretora do Ministério Joad, houve uma necessidade na igreja, né, de nós potencializarmos o setor da comunicação, e o apóstolo perguntou se eu estava disposta. Eu disse, vamos lá, vamos encarar. Eu não sei muitas coisas, mas vou ajudar naquilo que é possível. Então, logo que eu comecei, tomei um pé geral da comunicação, nós temos uma in-home, né, que é uma agência interna na igreja, então começamos ali a recuperar, restaurar o ministério, já que muitos saíram, enfim, e recomeçamos, e ali a gente pensou, vamos fazer um podcast, já existiam da gestão anterior, faziam algumas entrevistas, faziam algumas conversas. O apóstolo Neuci já vinha fazendo algumas lives, até por conta da pandemia, se começou, né? E, tipo, querendo ou não, nessa época também, eu acredito que o podcast começou a ficar mais em alta, né? Todo mundo começou a consumir por causa da pandemia, que todo mundo estava em casa, né? Exatamente. Então, muito tempo o apóstolo fez sozinho. E depois, então, eu comecei junto com ele, e quando eu comecei junto com ele, automaticamente a gente foi buscando convidados também, pessoas que pudessem contribuir, né? E é interessante isso, porque a cada semana nós temos uma pessoa diferente, algumas pessoas eu conheço, outras pessoas eu não conheço, mas o bacana, já é esse partilhar. Essa disposição que as pessoas têm em partilhar da sua vida, das suas experiências, das suas lutas, né? Nós tivemos aqui durante esses 300 episódios, né, muitas pessoas que foram acometidas de alguma doença crônica, de alguma doença fatal, e que foram resgatadas e curadas pelo Senhor. Passou por essa mesa pessoas que perderam seus entes queridos, passou por essa mesa pessoas que faliram e recomeçaram o processo de vida, pessoas especialistas em algumas áreas que dão direção na área financeira, ou mesmo na nutrição, ou na psicologia. Então, assim, a gente já teve muita vivência nesses 300 episódios. E eu sempre digo assim, toda pessoa que passa aqui, ela deixa um pouquinho dela. Deixa. E eu acho que como é especial, assim, porque como uma história de vida marca a outra, né? Exatamente. Porque nada, tipo assim, a gente às vezes, assim,
faz todas as pregações, tudo, mas é aquilo que às vezes a gente grava mais no coração, e assim, tipo, como Jesus fazia, né, contando as parábolas, que eram coisas mais próximas à realidade, porque eu acho que isso grava, né, no coração das pessoas, né, e como, tipo assim, a gente olhar pra alguém que é como a gente e ver assim, cara, eu consigo sair, eu consigo superar isso, sabe? E eu acho que é muito isso, porque a internet em si, a gente busca sempre tentando se identificar com alguma pessoa, querer ser como uma pessoa, né? E eu acho que é muito especial a gente ter esse lugar aqui dentro da nossa igreja, né? Que são muitos membros aqui da nossa igreja, né? Tem gente de fora também, mas são muitos membros nossos que a gente pode, né, escutar as experiências deles e realmente, às vezes, porque a gente que tá aqui, né, até de outros campos também, né, ter esses membros que viveram isso, a gente poder compartilhar, ir atrás, talvez, né, realmente ter essas trocas que eu acho que edifica muito, né, pastor? Eu acho não, eu tenho a certeza, que cada pessoa tem uma história, às vezes uma história de superação, né? Às vezes uma história de fracasso e superação, mas cada um tem a sua história e ela partilhada, né? Ela vai gerar o que na audiência? Ela gera identificação. Uhum. E quando eu me identifico com alguma coisa, automaticamente eu acolho aquilo que está sendo dito de uma forma muito mais aberta, né? Por isso que a gente faz essa questão, né, de diversificar pessoas de vários níveis, de várias classes sociais, com várias expertises diferentes, para que o público possa, que é diverso, nosso público também é diverso. Nós temos desde junior, adolescente, pessoas solteiras, divorciadas, casadas, idosos, enfim. Né? Então, quando você consegue trazer eu digo assim, que são pessoas muito referência e consegue partilhar a experiência dessas pessoas, né? Nós estamos contribuindo para que a identificação torne mais fácil, porque aquilo que você vê que alguém viveu e que foi parecido com aquilo que você também está vivendo, e você poder ver que ela superou, que ela venceu, que ela lutou, aquilo te dá aquele ânimo, eu também posso, é como tu disseste, né? Eu supero. Se ela superou, eu também posso superar. Se ela aprendeu, eu também posso aprender, né? Eu acho que essa troca e você ter essa oportunidade de ter uma tela, de ter uma internet que leve o conteúdo às pessoas, é muito edificante. Muito, né? Eu acho que é realmente, né, um espaço muito saudável, né? Porque a gente tem aqui dentro da igreja, né, pessoas que... Porque às vezes a gente consome muitas coisas também, né, de fora, né? Que às vezes a gente não tem total certeza do quanto é confiável, né? Do quanto aquilo realmente tá. E ter esses passos dentro da nossa própria igreja, eu acho que é maravilhoso, né? Não, e depois, assim, uma coisa que eu acho bacana também é conhecer a história das pessoas que estão na igreja. Uhum. Porque muitas vezes tu entra na igreja, tu senta do lado de alguma pessoa que talvez você não tenha uma intimidade com ela. E quando você vê ela contando testemunho, tu diz, nossa, jamais imaginei que essa pessoa pudesse ter essa história. Né? Então, isso é lindo, isso é reino, isso é família, isso é identificação, isso é pertença. Eu acho que isso é muito importante. Mas, pastora, e o apóstolo? Como é que é gravar com o apóstolo? Conta um pouco dos bastidores pra gente. Ai, Jesus! Bom, gravar com o pastor Neuci sempre é um grande desafio. Por quê? Primeiro que a gente não combina nada. A gente chega aqui e às vezes 5 minutos antes, às vezes 2 minutos antes, né, de nós começarmos o nosso podcast, que é ao vivo, né, gente? E ele pergunta, o que a gente vai falar hoje, né? E tem dias que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, e eu ainda não sei o que a gente vai falar. Mas aí o assunto vai vindo, vai surgindo, mas ele tem uma capacidade cognitiva impressionante, né? Que a gente só pode dizer que isso vem do divino, né? Porque ele tem um conhecimento bíblico, ele tem uma autoridade espiritual, ele tem experiências, né? Então, assim, eu cresço muito, eu aprendo muito, e eu vejo que ele é muito aberto, que eu também às vezes falo muito, né? Dependendo do dia, ele é muito aberto também para receber, então acho que é uma experiência impagável que eu tenho a oportunidade de viver, né? Que é estar ali
durante todas as segundas-feiras, sentada com ele, conversando sobre a vida. Às vezes é tenso, porque o assunto é tenso, às vezes a gente ri muito antes de começar, ou ri muito depois que terminou, né? Porque a gente continua algum assunto. Mas, assim, é muito, muito interessante e eu até digo, assim, para a igreja e para a audiência, né? É um privilégio que nós temos. O apóstolo hoje, né, ele dedicou a vida inteira dele para Deus e hoje ele está a gente poderia dizer assim, uma idade um pouco mais avançada, né? Mais de 70 anos, uma idade um pouco mais avançada, mas extremamente lúcido. E isso é impressionante, né? Então, vamos valorizar, né, gente? Vamos valorizar esses momentos que a gente tem com ele. E é bom, né, professor, porque tá registrado, né? Registrado. Registrado, né? Acho que as próximas gerações, talvez, onde talvez o apóstolo não esteja mais com a gente, ainda vão ter, né, toda essa sabedoria para Exatamente, absorver, né? exatamente. Isso é o bom da internet, né? É verdade. E, pastora, mudando um pouco, né, de assunto, você lançou, né, um livro, né, Uma Vida Intencional, 366 Reflexões. Como surgiu a ideia do livro? Conta um pouco pra gente. Bem, eu sou uma pessoa já fazem muitos anos, anos mesmo, já não sei quantos anos fazem, né? Que eu medito todos os dias. E eu tenho um estilo de meditação que não pode ser muito longo, porque a gente demora às vezes para chegar aqui. Eu não moro em Novo Hamburgo, moro em outra cidade, o trânsito é pesado. Então, precisa ser uma coisa objetiva e rápida, né? E eu faço a sequência bíblica. Eu começo lá em Gênesis, vou até Apocalipse, termino e faço anotações de cada trecho que eu leio. Isso já há muitos anos. E um dos questionamentos, como líder de um ministério que trabalha com muitos. A gente pode dizer que a maioria, assim, a faixa etária que eu trabalho de liderança é a faixa etária de 30 anos, né? E eu senti essa necessidade de partilhar com essa faixa etária, essa necessidade de criar o hábito de honra a Deus. Então, assim, ó, é raríssimo, dá para contar nos dedos da mão, algum dia durante o ano que eu não faça essa meditação, porque talvez eu esteja viajando e esteja sem acesso, ou às vezes a agenda das viagens são bastante pesadas, então eu já tenho que acordar cedo porque eu tenho que começar um curso cedo, então fica difícil. Mas são raríssimos os momentos que eu não tenho esse hábito de honra. Então, na minha vida diária, a prioridade quando eu acordo é estar na presença de Deus através de uma meditação. E o meu coração, e por isso o nome Uma Vida Intencional, né? É intencionalmente encorajar, estimular e dar a ferramenta para que as pessoas possam fazer isso. Tanto é que os textos, eles têm a proposta de em 2 a 3 minutos, você lê o texto, você lê uma explicação do texto e você escrever algo que você acha importante para aquele dia, né? Seja que você faça a meditação de manhã ou à noite, não importa. Fazendo a meditação de manhã, escreve ali alguma coisa que aconteceu no dia anterior. Fazendo à noite, durante o dia. Mas para ter registrado. Porque muito tempo antes eu também fazia a minha meditação, mas não escrevia. E depois que comecei a escrever o que eu entendia, o que era importante para mim, aquilo começou a fazer mais sentido. Então, o nosso devocional ele tem esse intuito, ajudar você a criar esse grande e maravilhoso hábito de honrar a Deus toda manhã ou toda noite, como queiram, né? Buscando a sua presença, compreendendo um pouco mais da sua palavra. E o livro, ele tem assim muito esse norte, né? De trazer ânimo, de trazer um ânimo para que você possa continuar a sua jornada de fé em crescimento. E eu acho que o quanto é importante, né, pastora, a gente ressaltar essa importância, né, desse tempo de meditação. Porque muitas vezes a gente, né, tá vindo nos cultos, na igreja e tal, e tá recebendo a palavra, tá servindo, mas nada disso é mais importante do que o teu momento pessoal com Deus, né? Aquele momento onde tu e Deus vão conversar, né? Deus vai falar contigo, né? Através da Bíblia, e através de onde tu vai criar intimidade com Deus, né? Porque às vezes Deus, ele quer que a gente seja
amigo dele, sabe? E não é que seja um amigo distante, um amigo que a gente vê só nos domingos, entende? Ele quer que a gente converse todos os dias, né? O nosso melhor amigo. E o quanto é importante esse hábito na nossa vida, né? Porque eu acho que é realmente isso que faz a diferença, né, na vida de um cristão. Porque quando tu tem uma verdadeira proximidade com Deus, aí sim que a tua vida vai ser guiada de uma maneira extraordinária, né? E flui, né, Flui. já. Há uma fluência, assim, você não... Claro que lutas acontecem, dificuldades, tudo acontece, mas você passa de uma forma mais fluida. E aí a gente pode entender o que a Bíblia fala sobre ter paz. Não viver na ansiedade, né? É ter a paz. A ausência de paz te deixa ansioso e angustiado. Mas a paz, ela te traz esse equilíbrio, até mesmo para tomar as decisões difíceis. Porque nós não estamos isentos de ter que tomar decisões difíceis, principalmente quando você está trabalhando com lideranças. Mas você tem algo que você já se abasteceu. Então, a meditação, ela é isso, ela te abastece, ela te traz a paz, ela te traz a companhia do Senhor, né? Essa intimidade. E eu acredito, assim, pelo que eu vejo no Instagram, que tu já deve ter recebido vários feedbacks, né, do livro, né? Ah, com certeza. Todo dia. Todo dia. E isso é uma recompensa aqui em terra, em vida, né? Quando você faz uma obra com o objetivo de alcançar as pessoas e de ajudar as pessoas. E você vê que isso está acontecendo. E assim, ó, é muita gente que passa a meditação, tira uma foto da meditação do dia, manda para mim, escreve alguma coisa. Então, acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar, né? Ajudar as pessoas a serem melhores, né? Sim. E pastora, assim, agora tá, né, gente? Tá terminando o ano, estamos no final do ano, então você tem a oportunidade agora de adquirir o livro da pastora, né? Que agora pro próximo ano de 2025. E conta pra gente, então, pastora, como é que a gente faz pra comprar ele? Onde é que a gente vai atrás? Ah, tá. Você pode comprar aqui no MBCV ou pelo site do Juad/Stores. Juad/Stores. Aí que você pode já, o link do livro está lá, você pode comprar direto. Pastora, que bênção. Mas a gente tem algumas perguntas que chegaram pra ti que a gente gostaria que tu respondesse. Ah, tá bom. Então, assim, pastora, chegou aqui pra gente. Quem é a equipe que você mais gosta de trabalhar? Juad ou comunicação do MBCV? Não, são dois pesos diferentes. São dois pesos diferentes, porque são equipes diferentes. As duas equipes são equipes extremamente competentes, né? Claro que o trabalho com a comunicação é diferente, porque a equipe é muito mais jovem, então a gente se diverte mais e ri mais, né? Então, acho que cada uma tem sua particularidade. E, pastora, como é que então você administra, já que são pessoas diferentes para gerenciar, né? E também tu tem diversas tarefas dos ministérios. Conta como é que é um pouco da tua organização e rotina, como é que a senhora faz? Bem, é certo, quando você tem muitas atividades, você precisa ser muito planejado, muito organizado. Então, como nós temos aí duas equipes para gestar e mais todo o processo que vem ao redor de tudo isso, né? Porque além disso, eu também faço viagens, enfim. Eu dedico dias. A segunda-feira é a reunião que eu faço, porque é na reunião, é no encontro com a equipe que você vai partilhar, que você vai comungar, que você vai rir, que você vai chorar e às vezes brigar, né? É no encontro da equipe. Então, nas segundas-feiras eu tenho reunião com a equipe da comunicação, nas terças eu tenho com a equipe do Juad. E eu particularmente, então procuro assim, segundas-feiras, o que eu faço nas segundas-feiras, né? Além de fazer o MBCVcast ao vivo pela manhã, depois que eu saio disso, eu vou olhar as redes sociais. Eu vou dar aquela visitada nas redes sociais do MBCV, eu vou dar uma olhada geral, né? Porque à tarde a gente tem a nossa reunião, então ali a gente conversa, faz as diretrizes para a semana, sobre cada um dos setores da comunicação, e depois é só monitoração. Nós temos aprendido muito aqui na igreja. Primeiro você aprende, depois você ensina, depois você
administra e, por fim, você só monitora. Então, você precisa chegar nesse patamar assim, de aprender, ensinar, administrar e monitorar, que é o processo que vai garantir o sucesso de qualquer um dos projetos que a gente tenha na vida. Então, nas segundas e terças eu dedico especificamente para as reuniões, quartas-feiras a gente grava muito MBCV Cast também, né? Mas nas quartas-feiras, então, eu vejo outros assuntos que são periféricos a estes que eu citei, e quintas e sextas-feiras, normalmente, ou eu vou viajar, ou eu vou organizar questões internas minhas também. Então, você tem uma vida bem regradinha, bem colocadinha em seus horáriozinhos, né? Mas sou flexível também, viu? Também sou flexível, eu não sou engessada, né? Eu acho que a gente precisa, né, pastora, ter disciplina, assim, né, ter uma questão de organização e ser disciplinado para nós organizar nossas tarefas, né? Mas acho que se a gente seguir tão regrado, a gente não vive, né? Não, aí tu fica muito engessado e meio que tu fica sem sentido, né? Então precisa ter essas oscilações e eu aprendi muito, há muito tempo já, a não ficar chateada quando alguém me tirar do meu programa. Porque as pessoas sistemáticas, elas têm isso, né? Sim. Nossa, se tu tira ela do programa dela, ela se perde. E eu era muito sistemática, mas eu aprendi com as pessoas a não ser sistemática, né? Então hoje eu consigo me adaptar, então eu tenho um QA muito grande, né? Que é um quociente de adaptação muito grande. Pastora, para encerrar, deixa um recado, né, para nossa audiência que já tem te acompanhado há tanto tempo. O que a senhora gostaria de falar, assim? Nossa, são tantas coisas que nós poderíamos falar, né? Como mãe, como esposa, como filha que fui, como vó que sou, né? Como líder que sou. Então, são muitas mulheres dentro de uma só. E às vezes, e ser mulher também, né? Ser o que é uma coisa que despende muita renúncia, muita perseverança. E uma das coisas que eu tenho na minha vida é que você não consegue chegar a lugar nenhum se você tiver uma vontade fraca. Mesmo tendo críticas, mesmo você sendo uma pessoa muito visada, às vezes porque você está à frente das coisas, e isso gera críticas, isso gera inveja e outras coisas, você precisa cumprir o teu chamado com o Senhor. Porque dentro do propósito que o Senhor tem para a tua vida, Ele vai honrar, Ele vai proteger, Ele vai direcionar, Ele vai te defender, que muitas vezes a gente precisa, né, da defesa que vem da parte do Senhor. Mas a palavra mais importante é não desistir, não ter vontade fraca, não se distrair com as coisas desse mundo, mas permanecer firme e inabalável. Porque o dia que o Senhor quiser que você saia de algum lugar, que você saia de alguma situação, que você largue aquilo que você está fazendo, Ele vai providenciar isso, né? Não pode partir de ti o desistir. Tem que partir do Senhor o realinhar. Eu acho que se você compreender isso na tua vida, você vai cumprir todos os propósitos de Deus. E não existe nada mais importante nessa vida do que você estar centrado na vontade de Deus, porque isso vai te fazer feliz, isso vai te fazer prosperar e isso vai te fazer uma pessoa relevante na sociedade. É isso, gente. Busquem a presença do Senhor, amem ao Senhor, amem as pessoas e realizem a sua obra. É isso que o Senhor quer e se agrada. Deus abençoe. Pastora, que honra. Que honra te ter aqui. Muito obrigada por esse tempo. Eu fui abençoada e eu acredito que vocês também. Então tá. Tchau, gente!